espiritualidade amiga, com os nossos amigos que estão de plantão a nos esperar nesta manhã ensolarada, onde vimos buscar os ensinamentos do Divino Mestre para colocarmos em nossas vidas, em nossa caminhada, em nosso aprendizado. Pedimos ao Pai que expanda nossa mente, os nossos corações, para que possamos assimilar o conteúdo dos ensinamentos de hoje, para que possamos vivenciá-los e nos transformarmos através do seu Evangelho bendito. Dilata, Senhor, a nossa compreensão, os nossos corações, a nossa vontade e a certeza de que a sua presença faz parte do nosso coração. Isso, Senhor, nos fortalece. Isso, Senhor, nos dá a vontade de querer aprender cada vez mais e vivenciar os teus ensinamentos. Envolva-nos, Pai, com a sua luz bendita. Desperta em nós a vontade da transformação interior, para que possamos transformar os nossos vícios em virtudes, as nossas mazelas em situações de benesses, de amor e de profundo conhecimento do teu Evangelho, rumo à evolução do nosso espírito. Obrigada, Senhor, pela sua presença e convidamos para que faça morada em nossos corações. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que possamos estar sempre com o Mestre Jesus para sentirmos, esta calma, esta tranquilidade da manhã de hoje, em que vamos aprender mais um pouco para a nossa evolução. Para quem não conhece, a nossa Maria Luísa, a nossa amiga, a nossa irmã de alma, ela é vice-presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Na ausência do nosso presidente, que se recupera, logo estará aqui conosco, aqui ela vem para nos apoiar a todos. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental, família. Na verdade, é em família. E o centro do tema, desenvolvido por Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 117, psicografado por Chico Xavier, é em família. Em família, e o centro é o papel do cristão, do discípulo do Cristo dentro da família. Como nós que já temos a mente, luarizada pelos ensinamentos de Jesus, como devemos agir dentro da família? Porque às vezes, nós começamos a aprender as leis de amor, de misericórdia, compaixão para com o próximo, e achamos que com isso, na divulgação, como estamos fazendo aqui, do Evangelho, dessas regras de amor, de compaixão, de misericórdia, e principalmente de perdão, achamos que temos que atuar fora da família. E muitas vezes lá fora nós nos queixamos de que a família não nos deixa praticar a caridade. Nada disso. A caridade essencial é dentro da família. E muitas vezes alguns, entre aspas, discípulos de Jesus, entre aspas, porque esses não são,
não é? Fogem da família com a desculpa de estar fazendo caridade. Se nós não deixamos, não é, o ambiente familiar em harmonia, se nós não somos capazes, não é, de colocar a paz, a tranquilidade dentro da família, como que a gente vai, não é, passar essa paz, essa tranquilidade para fora da família? Então, a divindade quer nos conduzir à perfeição espiritual, moral. Então, esse é o nosso destino certo. Mas, em primeiro lugar, a família. E o Emmanuel, ele começa o texto em família, colocando, não é, um versículo da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Só que, dentro da família, né, os elementos que são colocados ali naquele grupo familiar, que a divindade escolheu para estarem juntos e enfrentarem as dificuldades juntos, muitas vezes, como diz Emmanuel, é uma luta. Então, ele diz que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então, se nós estamos ali, nós como discípulos de Jesus, que entendemos um pouco mais sobre as leis do universo, as leis de evolução, de amor, a lei da reencarnação, que estamos na Terra, porque ele diz que é problema fundamental da redenção do homem na Terra, porque se nós somos discípulos de Jesus, nós já sabemos qual a condição da Terra. É um planeta de expiação e provas. Então, a divindade escolheu o pequeno núcleo familiar para aquele que tem um pouco mais de entendimento, receba no seu regaço aqueles em outras encarnações com os quais nós nos equivocamos e para que nós os reconduzamos à rota do destino final. E falando de reconduzir, recalcular a rota, porque aqueles elementos que estão dentro da nossa família e que nos oferecem problemas, entre aspas, não é? São problemas que nós mesmos criamos. E existe uma comparação muito a calhar com relação à condução da divindade de cada um de nós e o GPS. Qual é o objetivo do GPS? Nos conduzir ao destino. Qual é o objetivo da divindade? Nos reconduzir à perfeição moral relativa, à perfeição. Nos reconduzir à perfeição. Aí, nós estamos dirigindo, certo? E nós queremos chegar ao destino. Mas, de repente, nós nos desviamos na rota e erramos o caminho. O que faz o GPS? Ele nos abandona? Deixa lá perdido? Não. Ele recalcula a rota para levar ao nosso destino. Assim é a divindade. Nós, né, nascemos no núcleo familiar e alguns de nós fomos colocados ali para reconduzir o destino de alguns que nós deixamos desviados no caminho. Nós, às vezes, nos distraímos no atendimento do familiar mais próximos, fugimos do convívio familiar, falamos, eu não quero saber disso, quando é ali
que ele tem que enfrentar a situação, não é? E não é fora dali. A divindade, com esse irmão que abandonou e que é teimoso em reconsiderar, né, os seus familiares, os seus pais, ele é reencaminhado em outra encarnação para ele recuperar o que deixou de fazer, né? Então, muitas vezes, né, os vínculos familiares podem ser reorganizados em novas encarnações, como oportunidade de reconciliação e crescimento espiritual. Existe, por exemplo, agora eu vou me denunciar, né? Porque nós somos expositores do Evangelho, graças à confiança dos amigos e o esforço, cada um dá o que tem, não é? Então, muitas vezes, as pessoas começam na doutrina espírita ou no Evangelho de Jesus, e para fugir da família, como nós já dissemos, né? Então, ficam dia e noite na igreja, no centro espírita, e a família abandonada, né? No centro espírita, a pessoa é afável, toda sorrisos, delicada, né? Amorosa no centro espírita. Quando chega dentro do lar, é um autoritário, é um déspota, não trata bem, quer dizer, não sabe organizar nem a própria família, né? Como está preparado para passar a paz aos irmãos de fora, à humanidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, no capítulo 9, ele narra essa passagem. Então, vamos ver se eu acho aqui. E o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, a afabilidade e a doçura. Então, o Evangelho diz assim, pelo Espírito Lázaro, item 6, título Afabilidade e Doçura. A essa classe, quer dizer, desses que são déspotas dentro de casa e um docinho lá fora, né? Então, a essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Obrigada. Então, esses, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocaram no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Os elementos da família, né? Ficam submetidos a eles. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado. Então, na família, ele manda, é obedecido, mas é detestado, né? Então, o Emmanuel, ele vai salientar bem isso, né, na sua mensagem em família, em que ele fala assim: bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Quer dizer, nós temos que ser sempre, não é, afáveis, benevolentes, amáveis com os nossos, em primeiro lugar, com os nossos familiares e em todo lugar, no trânsito, no trabalho, né? Nós temos que vivenciar o Evangelho de Jesus dentro de nós. Estamos lutando? Sim, porque sempre aflora, né? O sentimento
de vingança, a raiva, o ciúme, mas pelo menos nós já temos consciência disso e tentamos, né, amenizar esses vícios para transformá-las em virtude. Então, o lar é a escola das almas. Há o registro disso, né, o primeiro templo das almas. A divindade escolhe o grupo familiar para que um aprenda com o outro. E não é abandonando o grupo familiar, né, que nós vamos estar praticando a caridade. A caridade é primeiro no lar. Existe um depoimento de Jesus registrado pelo espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo 15, em que Jesus conversa com Joana de Cusa sobre isso. Joana de Cusa era uma nobre da época que acompanhava Jesus pelos arredores de Cafarnaum, e ela era esposa, né, de um político da época, né, muito influente, e ela se maravilhava com as lições de Jesus. E ela queria, de todo jeito, que o marido também assimilasse. Isso acontece muito conosco, né? Nós começamos a aprender os ensinamentos de Jesus, segundo a doutrina espírita, e a gente quer impor essa ideia, aí cria um atrito dentro de casa. O que não pode acontecer. O próprio Jesus, vamos ver se eu localizo aqui, né? O próprio Jesus, ele conversa com Joana, porque a Joana, ela, com a desculpa de querer transformar o marido, ela queria impor as ideias a ele. E Jesus falou: teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos. E aí ela entende, aí ela diz para ele: mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Agora ela faz a pergunta-chave. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu, para o vosso reino? Então, ela acha que essa atitude seria o melhor. Aí iria criar um atrito ainda maior, né? Porque e aí, na resposta de Jesus, nós vamos ver como nós temos que agir diante de pessoas assim que temos no lar. O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quanto à imposição das ideias, eu pulei um pouco, né? Porque ele disse: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Deus podia tornar todo mundo bom. Mas cabe a cada um, né, assimilar os ensinamentos de Deus. Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra, como está acontecendo na Terra? Por quê? A sabedoria celeste, olha só, a sabedoria celeste não extermina as paixões,
transforma-as. Não é ir lá e tirar com a mão. É aos poucos, não é? Nós vamos crescendo e observando qual o caminho reto, não é? Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus apenas com uma lágrima. Veja, às vezes a necessidade só de uma lágrima para aquele tirano, como nós temos na terra, alguns tiranos, às vezes uma lágrima pode despertá-lo para Deus. Mas ninguém consegue ir lá e tirar as tiranias, as paixões dele. Ninguém, não é? Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir, porque a gente fica discutindo em casa. Quando a gente vê que o outro, certo, está tão resistente, o silêncio fala mais alto. O nosso comportamento é que vai modificá-lo. As nossas atitudes com relação àquela pessoa resistente é que vai modificá-la. Deus não trava contendas com as suas criaturas, olha lá. E nem a gente vai travar contenda quem não quer aprender as lições do Evangelho. Então, Deus não trava contenda com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Aí ele fala para Joana, vai. Então, ele não falou para ela sair de lá. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, porque às vezes há uma oportunidade de a gente esclarecer aquela pessoa. Porque ela vê a mudança da nossa atitude, não é? Mais calma, mais paciente. Então, ela pergunta, nossa, mas o que será que está acontecendo, né? Então, ela vai e pergunta. Volta ao lar. Então, ele diz, fala o verbo doce ou enérgico às circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, ela não pediu para ela abandonar o lar por causa da resistência de ideias de seu marido, porque para ele o mais importante era angariar recursos materiais, e religião ele não tinha, ele ficava, sim, tinha, com o judaísmo, ou com os romanos, né? Então, ele ia onde dava mais lucro, lógico. E ela já estava tendo, né, os propósitos mais elevados, espirituais, para a imortalidade, porque ela já sabia da imortalidade da alma. Ele lutava por aquilo que estava ali. Então, tem que esperar o tempo de cada um para assimilar as coisas do espírito. E é interessante que em cada lar nós vemos sempre Deus, a sabedoria divina é sábia. Nós vemos sempre uma pessoa, não é, que é mais esclarecida, que renuncia a tudo para reconduzir familiares com problemas. Às vezes, essa pessoa, ela não tem nem vínculos com aqueles familiares de problemas. Ela mesma se voluntariou para reconduzir aqueles espíritos transtornados, perturbados. Mas, muitas vezes, né, nós temos algum vínculo com aquelas pessoas que causam problemas, que nos causam problemas. E nós temos, agora esclarecidos, que reconduzi-los, né, ao equilíbrio, porque nós contribuímos para o desequilíbrio dessas pessoas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 24, existe a história de Américo.
Américo era um jovem de 30 anos, mas que parecia um velho de mais de 60, se bem que os de 60 hoje não são velhos, né? Que se cuidam. Então, ele parecia bem desanimado, arquejado, e sempre, de quando em quando, ele tinha uns tremores que ele não conseguia nem ficar sentado na cadeira, ele tinha que se segurar para não cair em colapso, em tremedeiras, né? E ele até estava procurando o centro espírita, mas ficava assim. E ele, veja bem, ele pertencia a uma família com mais 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. E ele foi acolhido numa família, olha, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Então, a família dele era composta da mãe, que era aquela que compreendia tudo, da irmã também, que era mais esclarecida, e o pai, não é? E os 3 irmãos com problema. E o pai também. E aí, por que tem, por exemplo, aquela mãe, né, uma senhora amável, benevolente, né? E tem o apoio da filha também. E tem o marido com problemas e mais 3 filhos com problemas. Um que se dedicava, que era alcoólatra, os 2 que não saíam das noitadas, né, com drogas. Por quê? Por que aí a gente tem que culpar todo mundo? O que será que aquela mulher tem que pagar para ter todos aqueles 4 filhos, né? Não, não. Quem teria aí que reconduzir aqueles 3 rapazes era o pai. E o pai sofria também. Mas nessa encarnação, ele começou a entender alguma coisa do espiritismo. Então, a família, o Américo, né, era sustentado pelo devotamento heróico. Não, o pai era sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã, que apoiava a mãe, né, noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil, não é? Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. E os outros, né, estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas e assim por diante. Agora, por que uma família com tantos problemas, o pai e os 3 filhos, né, são 3 filhos, homens, por quê? Não é? Aí, vejam que ele, o pai, né, e os 3 filhos, se distanciaram, se distraíram na rota do caminho do bem, se distraíram. Então, o que eles fizeram? Principalmente o pai, né? O que ele fez? Em passado próximo, porque o pai agora é um paralítico na cama. O paralítico de hoje, olha só, era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas, a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem
nova orientação. Então, agora ele tem que reconduzir aquelas almas ao equilíbrio, porque ele desencaminhou, não é? Ficavam no sítio e assaltavam os viajantes desprevenidos, né? Ambiciosos, queriam se tornar assim ricos à custa do trabalho dos outros, né? Então, companheiros, são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, porque agora ele está estudando a doutrina espírita, crivando-o de preocupações e desgostos, desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Então, mesmo que nós nos desviamos da rota, a divindade misericordiosa faz com que ela recalcula a rota, só que em posição mais difícil, né? Mas todos chegaremos ao destino, todos, uns por caminhos mais tortuosos, como essa família, não é? E outros vão mais depressa ao destino, são mais felizes, porque ao assimilarem as leis do Evangelho, com humildade, procuram praticá-las. E nós lemos também, porque nós estamos falando do núcleo familiar. O núcleo familiar, certo, é o instrumento que a divindade escolheu, através do qual, não é, nós vamos evoluir moral e espiritualmente. É ali, como fala o Emmanuel, né, que ele diz assim: o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Piedade para com os familiares, né? Não alude à piedade que chora sem coragem. Ai, meu Deus do céu, olha que filhos que eu tenho, todos desviados, e fica ali na choradeira e no queixume, né? Não é essa piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas ele se refere àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa, conhece o problema de cada um e tenta reorganizar a família através da prece, de trazer a evangelização infantil, mas quando a criança já é de uma idade que resiste, nós temos que ir com muito cuidado, muito carinho, muita psicologia, envolvê-la em amor, mostrar quando a abertura da criança, o que se oferece aqui, para depois, né, reconduzi-la a isso. Enquanto não consegue trazer, vamos fazendo o evangelho em casa, né, mostrando, olha aqui esse livro, olha que lição bonita, tal. Se a pessoa não vamos brigar por causa do evangelho no lar em casa, né? Porque é um momento de paz. Não vamos brigar. Então, ele fala assim, tem aquela coragem que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo, como Jesus alertou Joana de Cusa, certo? E ela foi vencedora, né? Quem quiser ler o capítulo 15 é maravilhoso, né? Da obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, ali, como fala o Emmanuel, a família é um campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Um outro caso, aliás, a literatura espírita está repleta de ensinamentos sobre como funciona o núcleo familiar. E
há sempre o problema, mas a divindade é tão misericordiosa que põe o remédio ao lado, né? E sempre tem um espírito mais esclarecido, que às vezes tem a ver com aquele núcleo familiar, às vezes nem tem a ver com aquele núcleo familiar, se voluntaria para reerguer aqueles espíritos decaídos, como em nosso lar, todos, a maioria que sabe da história de nosso lar, que tem no capítulo 46, sacrifício de mulher, né? Lá, eles têm a mãe de André Luiz, que está vivendo num nível espiritual muito elevado, mas ela não consegue ser feliz por ver o marido e as duas amantes lutarem entre si numa obsessão terrível nas esferas menos elevadas. E ali ela fala para André Luiz que o plano dela é reencarnar, ser esposa daquele marido que a atraía, ser esposa do marido que a atraía, e para reconduzir as duas amantes que o obsediam o marido. Então, ela vai receber novamente o marido como esposo e como filhas as duas amantes do marido, para que eles, agora como pai e filha, né, tenham o amor sublime de pai para filha, de filha para pai. Esse é um exemplo, só que quando a gente vê a família, não é? É claro que vai haver problemas dentro desse núcleo familiar. A mãe do André Luiz é voluntária. Ela não tem nada que pagar por ter duas filhas difíceis ou um marido difícil. Ela vai estar ali para reconduzi-los, certo, à felicidade espiritual, porque eles estavam se engalfinhando nas trevas. Quando ela revela isso para André Luiz, ele já estava encarnado, e ela ia encarnar para ser esposa dele. E depois, as duas moças que o obsediavam iriam reencarnar para novos desafios, uma nova oportunidade. No livro, não sei se conhece, acho que muita gente aqui conhece, Vivências de Amor em Família, ele foi organizado por uma pessoa, mas existem narrativas de Divaldo ali, ele mesmo narrando as experiências dele. E ele, numa dessas narrativas, ele fala sobre os lares que possuem filhos especiais. Não é? Então, ele fala: filhos especiais são anjos crucificados que esperam de nós o devotamento e a ternura. Aqui vem um recado dele que eu acho importante. Ó. Nem sempre há um compromisso anterior entre pais e filhos que lidam com esse desafio. Mas, em alguns casos, existe realmente um vínculo expiatório nos bastidores do laço familiar. Então, quando a gente vê uma família com filhos especiais, não vamos pensar, não podemos julgar. Nossa, aqueles pais, o que eles fizeram agora para ter esses filhos, né, em condições especiais? Eles não fizeram nada. São espíritos abnegados que vieram, que se dispõem a reconduzir aqueles espíritos que foram, muitas vezes, pelos próprios pais anteriores, por ignorância, por falta de tolerância, eles foram reconduzidos ao suicídio, às drogas, porque os pais não entenderam os filhos.
não entenderam os filhos. Então, o Divaldo, ele diz, são aqueles filhos que empurramos ao abismo, que a nossa intolerância do passado fez com que se entregassem ao suicídio, que se comprometessem negativamente por causa do uso de drogas em que mergulharam na loucura. No mundo espiritual, então, esses pais que, quando verificam que os filhos não são aquilo que eles desejassem que eles fossem, por exemplo, um varão, aí o pai percebe que ele é homossexual, né? Querem que ele seja médico, querem que ele seja padre, mas o filho não tem essa vocação. Então, esses pais, por ignorância, né? Não vamos julgá-los, porque não sabem. Eles achavam que estavam fazendo melhor. O meu filho quer ser padre, mas eu quero que ele seja médico. E o filho, ele não se conforma. O meu filho, eu queria que se casasse com uma mulher, tivesse filhos. Não, ele se apaixonou por um outro garoto na escola. E aí existe uma história assim, no livro Juventude Interrompida, que realmente aconteceu, em que o filho, se sentindo, era adolescente ainda, se sentindo inclinado pelo colega da escola, ele fala para o pai. Ele fala para o pai. Ele foi sincero, ele esperava o apoio do pai na recondução dele, entende? E o pai agiu negativamente e o filho ouviu quando o pai estava conversando com a mãe na sala e o filho no quarto, e o filho ouviu que ele falou: prefiro meu filho morto a ter um filho assim. E o filho se matou. É triste, é chocante, mas é o que acontece, porque nós não damos o devido acolhimento a essas criaturas, não é? Que trazem consigo, não é? Esse sentimento mais feminino que masculino, enfim. Então, ele diz, quando eles chegam, esses pais, mesmo depois que o filho se entregou, se matou, os pais entre si conversavam. Isso aconteceu. A mãe dizia assim: nossa, eu preferia ter meu filho daquele jeito e tê-lo aqui, e não do jeito que foi. Claro, não é? Então, nós temos que entender essas criaturas que são diferentes. Aqui o próprio Divaldo diz, no mundo espiritual, quando nos damos conta dos equívocos praticados, pedimos a Deus a oportunidade de ajudar esses anjos de asas quebradas. Ele fala que são anjos de asas quebradas, essas criaturas, né? A recuperarem as energias para o grande voo da felicidade. Então, nós que estamos recebendo todas essas orientações de como funciona, né, o núcleo familiar, que tenhamos piedade com cada um deles, com o resistente, com aquele que não quer saber nada a respeito do Evangelho de Jesus. É claro que quando aquele companheiro, né, que age com violência, ele é um carente também. Só que aí nós temos que tomar atitudes mais drásticas para que não haja o pior, como tem havido tanto feminicídio. Aí tem que tomar uma atitude, infelizmente, pior. Não dá. Vamos acolher, mas depois disso, né, essa pessoa precisa realmente de outro tipo de tratamento. Mas, no geral, as forças nevrálgicas que existem é por não entendimento de ideias, pontos de vista diferentes. Não existe violência física, mas quando há violência física, então, antes que haja, né, um problema maior, é bom
a separação, né? Então, o Espiritismo não é contra a separação. Por isso, para terminar, né, vamos ter piedade primeiro para os que estão mais próximos de nós. Como o próprio Emmanuel fala em uma outra lição do livro Alvorada do Reino, ele tem uma mensagem chamada Piedade em Casa. Não aguarde as ocorrências da dor para desbotoares a flor da piedade no coração. Como no caso daquela família. Precisou acontecer o pior para depois começar a sentir piedade já aqui. E depois ter que retomar esse filho, não é? E reequilibrá-lo. Sê afável com os teus. Sê gentil em casa. Sê generoso onde estiveres. Não te irrites contra o irmão enganado pela vaidade ou pelo orgulho que se transviou nos vastos despenhadeiros da ilusão. Na tarefa de esposo, desculpa a fraqueza ou a exasperação da companheira, nos dias cinzentos da incompreensão. E no ministério da esposa, aprende a perdoar as faltas do companheiro e a esquecê-las, a fim de que ele se fortaleça no crescimento do bem. Se és pai ou mãe, compadece-te de teus filhos, quando estejam dominados pela indisciplina ou pela cegueira. Se és filho ou filha, ajuda os pais, quando sofram nos excessos de rigorismo ou na intemperança mental. Então, nós que somos os discípulos do Cristo, já temos o entendimento da razão de um núcleo familiar. É para que as diferenças se harmonizem de maneira afável, amável e com doçura. Que Jesus nos ajude a agir de acordo com os seus ensinamentos. Pai amado, Jesus, Mestre de todas as horas, como agradecemos por esta oportunidade bendita que nos esclarece o valor da doçura, da compreensão para com o nosso próximo. Que possamos, cada um de nós, ao sairmos daqui, estarmos iluminados com essas virtudes e chegarmos em casa, abraçar aqueles que convivem conosco e tentar aqueles que têm dificuldade a dizer que os ama. Se vivemos sozinhos, temos a companhia de nossos anjos de guarda e do Mestre Jesus. Tenhamos a certeza de que nunca estaremos sozinhos, desde que dentro de nós floresça a compreensão, a doçura, o amor. Que possamos vibrar por todos aqueles nossos familiares que se encontram em dificuldades físicas, espirituais ou mentais. Que eles possam ser acolhidos no nosso amor, no amor dos espíritos generosos desta casa. Vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Não devemos perder a esperança
A paz virá, desde que haja paz em cada um de nossos lares, que saibamos gerenciar os atritos. E assim, agradecidos mais uma vez, que possamos estar contigo, Mestre, hoje e sempre. Assim seja.